Marcelo Christian aqui, passando algumas ferramentas, algum conceito, um conteúdo sobre a importância que o farmacêutico tem em conhecer as ferramentas do coaching. Eu tenho viajado, eu tenho treinado, eu tenho focado em crescimento dos meus clientes farmacêuticos que querem muito mais do que a técnica, muito mais do que apenas algo cognitivo. São pessoas que se conectam com o outro. E sobre isso que eu quero falar hoje aqui, dessa importância que você tem de se conectar com o seu paciente, através de você se conectar ao ponto desse paciente olhar para você e falar assim: cara, você me entende. Você me entende, você sabe que eu procrastino. Que bom, eu também sei. E que bom que as suas ferramentas têm me ajudado a entender. E olha que interessante, me auxiliado a entender. Porque você mesmo não faz nada. É tudo o paciente, é ele que tem que fazer. Muito mais do que a técnica, porque se a técnica fosse única e exclusivamente necessária, se apenas o conhecimento técnico fosse necessário, não precisaríamos de emoções. Mas quantos de vocês conhecem pessoas que precisam emagrecer, mas não emagrecem? Ela sabe do risco cardiovascular, ela sabe do risco que ela tem para a família dela, mas não emagrece. Algo acontece que há uma sabotagem. Então, é esse farmacêutico que a sociedade precisa. E o que eu quero dizer aqui para você se conectar com o seu paciente são as ferramentas e armas de comunicação que nós temos. Armas essas que fazem com que esse outro fique motivado por aquilo que ele precisa fazer. Se comunicar bem não é apenas falar bem. Se comunicar bem tem a ver com os gestos, tem a ver com o seu olhar, tem a ver com os seus gestos verbais e não verbais. Se comunicar bem tem muito a ver com tirar o melhor do outro através dessa comunicação. Tem a ver com ouvir bem, em prestar atenção como esse paciente fala, como ele se expressa. Até porque, como ele se expressa, denuncia o que está acontecendo com ele. Porque na programação neurolinguística, e eu ensino muito isso, a PNL, Programação Neurolinguística, nós aprendemos que nós interagimos com o mundo através do ouvir, através do sentir, através do tocar, através do falar e do ver. A gente chama isso de VAC, visual, auditivo e sinestésico. E tudo isso, toda essa interação, se você, farmacêutico clínico, prestar atenção, você começa a ver os padrões de comportamento e os padrões do porquê ele age como age. Eu falo dele, mas também nós denunciamos. As historinhas que nós contamos, as crenças que nós temos. Eu não emagreço porque meu pai é assim. Eu sou assim desde criança. Eu sou tímido. E nada do que eu começo eu termino. Eu sou muito desorganizado. Minha avó também era assim. Historinhas essas que justificam o comportamento do teu paciente. Entende? Como você conhecer, como você saber, como você estar focado no outro, através desse processo empático, faz com que vocês saibam mais. Esse é o convite, criar um clima de confiança, entendendo que esse clima, através da escutativa, através da valorização desse paciente, dando atenção às suas ideias, dando atenção às suas emoções, faz com que alianças sejam construídas e conflitos sejam diminuídos. Conflitos entre você, farmacêutico, porque você não é o primeiro a falar para ele. Pessoas de muito mais confiança, talvez, como a mãe dele, já falou o que ele tem que fazer. E às vezes ele não precisa mais disso. Ele precisa de um auxílio. E entender tudo isso através da comunicação e gerar um relacionamento através da comunicação
faz com que esse paciente fique muito mais ligado a você, e ficando ligado a você, como as competências que eu falei anteriormente no outro vídeo, faz com que você tenha desse paciente uma pessoa muito mais ligada, muito mais resolutiva naquilo que tem que fazer. Os tratamentos vão ser muito mais efetivos, o abandono não vai acontecer, os comprometimentos acontecerão, as ferramentas de consciência, de motivação, as ferramentas de apoio, de suporte no batimento daquela meta se concretiza e esse paciente, passo a passo, começa a ter resultados. Essas são as técnicas que eu utilizo aqui no meu consultório, aqui no meu escritório. Essas são as ferramentas que eu utilizo e tenho ensinado os farmacêuticos a aplicar. Ferramentas essas que melhoram a confiança, não só entre o paciente e você, mas a confiança desse paciente mesmo. Não fazendo mais com que ele se sabote, mas que ele se empodere, para que ele se empodere e tome decisões. O que mais eu poderia falar para você hoje, para que você possa entender que as ferramentas do coaching, o coaching tem sido incrível para você, farmacêutico, gerar no seu paciente tudo o que ele precisa para gerar comprometimento. Eu tenho ensinado isso, isso é importante. Aprender isso é de extrema relevância. E eu tenho a solução em vários conteúdos para você. Tá bom? Marcelo Christian aqui.